Meu bom dia. Nós estamos aqui na nave do nosso lugar de culto, do nosso templo, para o estudo da escola dominical. E nós estamos estudando o Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor e depois nós introduziremos o nosso estudo. Deus eterno, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por podermos meditar na Tua Palavra, sermos instruídos pelo Teu Espírito Santo, dar-nos consolo, conforto e fortalecimento, especialmente, Senhor, na nossa tarefa evangelizadora, Deus, de proclamação do Teu Evangelho. Abençoa os irmãos que estão nas suas casas, conforta os corações e fortalece, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura vai ser feita à medida que nós formos estudando, ou vamos lendo e estudando, ok? Então, o capítulo 14 é o que nós vamos estudar hoje. Nosso tema é os 7 anúncios aos vencedores da besta. Os 7 anúncios aos vencedores da besta. E nós vamos fazer uma introdução lembrando as coisas que nós já estudamos. Então, desde o primeiro capítulo, nós percebemos que o Apocalipse tem uma estrutura que se divide em 7. Esse número está sempre aparecendo, estabelecendo marcos que às vezes são bem explícitos, mas às vezes não são tão claros. Eles dividem o livro e ao mesmo tempo recapitulam a história que João vem contando. Não é uma história linear que começa do 1 até o seu final, mas é uma história cíclica que está sempre começando, terminando, depois recomeça, termina de novo e assim 7 vezes. Mas cada vez que ele conta a história, ele acrescenta novos detalhes e progride em direção ao seu grande final, que está reservado para os últimos capítulos. Muito bem, então essa é a história da igreja que começa na ressurreição de Cristo, na sua ascensão, na ordem que ele deu para pregar o evangelho em todo o mundo, também conta das perseguições que a igreja sofre ao longo de toda a história até a segunda vinda de Jesus, até o juízo final, até os novos céus e a nova terra. É a história da igreja, a igreja vencedora, invencível. Como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é vitoriosa. Essa igreja é vitoriosa apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar das mortes. Já no primeiro tempo, no primeiro século, muitos cristãos, e também ao longo dos séculos, muitos cristãos têm morrido pela causa de Cristo, ou têm sido perseguidos de todas as maneiras, tentações por parte de Satanás, que são permitidas por Deus para que ele persiga a igreja, e no final o Senhor Jesus, no seu retorno em glória, traga a realidade do futuro para o seu mundo. O futuro sem nenhum desses sofrimentos. Então, até aqui no capítulo 14, nós vimos 4 dessas 7 divisões, aliás, estamos terminando a 4ª. A primeira delas vai do capítulo 1 até o capítulo 3 e apresenta a visão do Cristo glorificado e as 7 igrejas e as 7 cartas para as 7 igrejas. E aí nós temos o primeiro 7. Cristo revela a João na ilha de Patmos. Ele se revela a João como vitorioso, vencedor da morte, como o soberano do universo. E escreve 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Então vem as 7 pequenas cartas, trazendo consolo, trazendo correções, trazendo também informações de Deus para a igreja e para o mundo. Isso vale para o passado, vale também para o presente e para o futuro.
Apocalipse se aplica a toda a história da igreja. E nós não podemos perder isso de perspectiva. Então nós temos agora a segunda sessão, não é? que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. A cena muda para o céu, onde o Senhor Jesus é recebido no trono de Deus e é coroado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é então coroado depois da sua vitória na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão, e recebe o livro da mão direita de Deus, um livro que tem 7 selos, não é? E nós temos então aí a segunda série de setes. À medida que Jesus abre os selos, vai liberando os decretos de Deus, os desígnios dele para toda a história da igreja, desde a ordem de pregar o evangelho a todo mundo até o juízo final, né? A ordem de pregar o evangelho a todo mundo, o primeiro selo, e o juízo final, o 6º selo. Quando se inicia, então, quando se abre o 7º selo, há um recomeço da história. João narra apenas um silêncio no céu que dá início à terceira série de setes, que é a próxima sessão, então, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Essa sessão descreve as 7 trombetas do juízo e o testemunho da igreja diante do mundo. Sempre tem uma série de 7 e alguma coisa que vai acontecendo durante estes. A primeira série, né, são 7 cartas às 7 igrejas e a visão do Cristo glorificado. A segunda série, os 7 selos, mas também depois a coroação de Cristo nos céus. Temos a terceira série, que são as 7 trombetas, e durante elas o testemunho da igreja no mundo. A apresentação do Evangelho, a apresentação de Cristo na terra, para as nações do mundo. E entramos então na quarta sessão, né? A quarta série de setes, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. É a quarta divisão, é a divisão central da série, das 7 divisões, né? E por isso é também a mais importante. Ela resume a história inteira de uma forma completa. Então nós temos a visão da batalha celeste, o dragão que persegue a mulher, mas a mulher ao final dá à luz o filho varão, que é Jesus. O filho varão volta aos céus vitorioso, expulsa o dragão dos céus, tira dele o poder de apontar os pecados do povo de Deus e de exigir a sua condenação. Ele é lançado para a terra e desce furioso, porque teve a sua maior derrota, a derrota irreversível. Na cruz, o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Então, o dragão é lançado para a terra, furioso, né? E chama 2 aliados aqui neste mundo para perseguir essa igreja que ele odeia. Então agora, Cristo já morto, ressuscitado, glorificado, o dragão que não pode mais persegui-lo, tentar destruí-lo, agora persegue os seus seguidores, a igreja. E ele então chama 2 aliados para perseguir a igreja. O primeiro aliado é a primeira besta, né? A besta que surge do mar, representa o poder perseguidor dos impérios. Em toda a história, esse poder perseguidor significa a organização humana que está contra Deus. No tempo do apóstolo João, era o Império Romano. Mas diz respeito a todo o poderio humano, seja político, econômico, militar, que está sempre contra Deus e que tenta obrigar a igreja a ser infiel a Deus. Note você que a guerra é entre o povo de Deus e o não povo de Deus. A igreja, que é o povo de Deus, proclama o Evangelho. Depois vem a segunda besta que surge da terra.
ela representa o poder corruptor da religião falsa, esse poder que é sedutor, porque opera sinais, prodígios, que engana, porque apregoa um falso evangelho. Não é o evangelho do Cristo crucificado e glorificado, mas é um falso evangelho. Unida à primeira besta, esta segunda besta impõe sobre o mundo uma marca. Quem tem essa marca tem privilégios perante o mundo. Quem não recebe essa marca tem sérios problemas. Não pode mais desempenhar livremente as suas funções, vai sendo excluído da sociedade, vai ficando de lado neste mundo. Assim se impõe o grande teste para a igreja. A igreja está no mundo, ela tem que proclamar o evangelho e, na sua história, ela passa por esse grande teste. Ela é fiel a quem? Ela é fiel ao Cordeiro ou é fiel ao mundo? E assim é o teste dos verdadeiros salvos, dos verdadeiros crentes. Receber a marca da besta é viver o padrão mundano. É fazer aquilo que o mundo apregou a ser o certo, o correto. Quem faz isso tem vantagens no mundo. Quem não faz, sofre perdas, restrições perante o mundo. Então, a marca da besta é o estilo mundano de ser. Quem se deixa marcar, reconhece estar fora da igreja de Deus, não ser povo de Deus. Meus queridos, todos nesse mundo são marcados. Uns recebem a marca do mundo, a marca da besta. Outros recebem a marca de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o viver o Evangelho, o viver seguindo a Jesus. E cada um vive e tem que viver em respeito a essa marca que recebeu. Então agora nós vamos iniciar a próxima série de setes, que é o capítulo 14. São 7 pronunciamentos celestes que apregoam as razões da vitória da igreja, as punições destinadas àqueles que têm a marca da besta. Então, do verso 1 ao verso 5, nós lemos: Olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, porque por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então nós adentramos aqui o primeiro anúncio, né, as 7 vozes do anúncio aos vencedores da besta. São 7 pronunciamentos celestes que apregoam as razões da vitória da igreja e as punições destinadas àqueles que têm a marca da besta. A primeira voz dessa série de 7. As 7 vozes são 7 anúncios para os vencedores da besta que não se deixaram marcar por ela. A estes lhes é dito que a marca de Deus é que garante a sua vitória. O número 666 é uma marca na fronte e na mão. Todos os adoradores da besta a têm. Ela não é uma marca visível, também não é literal. É apenas um símbolo de uma vida mundana. Nós temos aqui pessoas com outra marca, que por sua vez decididamente seguem outro padrão de vida. Aqui nos versos que nós lemos, né?
E ele diz 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Pai, o seu nome e o nome de seu Pai. Então nós temos aqui outro grupo que segue outro padrão de vida, que tem outra marca. Simbolicamente, João descreve esses 144 mil. Nós já citamos em outros ciclos anteriores, estudados em Apocalipse, como sendo os escolhidos dentre o mundo. É assim que João os descreve. 12 mil de cada tribo de Israel, de cada tribo de Israel, representando a igreja dos eleitos, a igreja dos escolhidos de Deus. Então não é um número literal, porque os números no Apocalipse são sempre simbólicos, apontam para uma realidade que vai além deles mesmos. Esses números querem dizer que é um número definido, fixo, exato, que só Deus conhece. O número de todos os verdadeiros salvos em toda a história de Deus. Esses recebem a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adentramos aí os versos 2 e 3, então. Disse que eles entoam um cântico novo. Foi ensinado a eles um cântico novo. O resto do mundo não pode aprender. A eles sim foi ensinado e eles aprenderam esse cântico. Este, na verdade, é o cântico dos vitoriosos, daqueles que atravessaram a tribulação, passaram pelos testes e ao final foram aprovados por Deus, que se mantiveram fiéis até o fim. Eles são, como diz aí no versículo 3, os que foram comprados da terra. O Senhor Jesus veio a este mundo para fazer uma compra. Esses são os que foram comprados pelo sangue de Cristo. Cristo pagou o preço de um povo. Perceba, meus queridos, que ele não pagou o preço dos pecados do mundo inteiro. Porque se Jesus tivesse pago pelos pecados do mundo inteiro, o mundo inteiro teria sido salvo. Esse povo tem um número limitado, um número específico. Só Deus conhece esse número, mas é um número limitado. Esses aqui descritos são descritos como os que são castos, Agora no versículo 4, são esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. Nós precisamos lembrar que a passagem é simbólica. Em nenhum lugar da Bíblia há qualquer condenação de Deus ao casamento. Muito pelo contrário, o casamento está na própria ordem da criação. É algo que glorifica Deus. Hebreus diz, digno de honra seja o casamento e o leito sem mácula. O Senhor não considera aqui uma classe especial de homens e mulheres que não se relacionaram, de homens que não se relacionaram com mulheres, homens que ficaram solteiros a vida inteira como se fosse uma classe superior, especial. O sentido é outro. O sentido é de a igreja do Senhor sendo representada perante Ele como uma noiva que precisa ser casta, virgem, que se apresenta pura, sem mácula perante o seu marido, perante o Senhor, Aqui a pureza que o sangue de Cristo traz às nossas vidas. Mas é preciso lembrar que essa igreja, essa noiva, não tem essa característica por si mesma. Ela tem isso porque foi comprada, ela foi resgatada. Foi o próprio noivo que a limpou, e ele o fez com o seu próprio sangue. São então, como diz o escritor, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os redimidos, os comprados, como nós vimos aí no final do versículo 3, Aqui também diz que são os que foram redimidos. Aqueles que estão com o Cordeiro, aqueles que o seguem, são os discípulos. Ninguém pode pertencer a Cristo se não anda com Ele. É preciso acompanhá-lo por onde quer que Ele vá.
Ele é o chefe, ele é o líder, ele é o mestre. Todos o acompanham, o seguem por onde quer que ele vá. O sentido aqui é ser um seguidor de Cristo, um discípulo, não é? E o acompanham carregando a cruz, porque o Cordeiro é aquele que carrega a cruz, e os seus seguidores também devem carregar a sua cruz. Foi ele mesmo quem disse em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é carregar uma cruz, meu querido, nunca se esqueça disso. E essa cruz aqui não é o sofrimento pelo sofrimento. A cruz é o sofrimento por Jesus Cristo, pelo estilo de vida de Jesus Cristo. Então, por isso, eles são as primícias de Deus, não é? As primícias de Deus no mundo. É a parte melhor de Deus para o mundo. São as primícias de Deus e para o Cordeiro. As primícias é aquela parte melhor da massa quando se faz o pão, aquela parte preparada, especial. Tem o sentido de que a igreja é as primícias de Deus no mundo. É a parte melhor, a parte mais nobre, a parte que o Senhor mesmo separou para si. O verso 5 diz, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esse verso atesta os aspectos práticos da vida dessas pessoas. Não vivem uma vida falsa, não vivem uma vida de aparência, não apenas parecem discípulos, mas de fato são. Não apenas se fazem passar diante dos homens, mas de fato diante de Deus o são. O primeiro anúncio, a primeira grande voz escreve a vitória daqueles que são marcados por Deus. Depois de todo o tumulto do capítulo 13, com o dragão, as bestas, né? a perseguição, mas a igreja aqui está salva, guardada, garantida por Cristo Jesus. Este é o primeiro anúncio. Então, nos versículos 6 e 7 agora, nos é apresentado o segundo anúncio, que aponta para algo que todas as outras 7 sessões apontam: o Evangelho. Vamos ler. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem, então agora o segundo anúncio apontando para o Evangelho. O poder, o valor, a vitória, a dignidade do Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia de Deus para o mundo. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o mundo, a boa nova. Ele é chamado de Evangelho eterno, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Simbolicamente, um anjo voa pelo meio do céu e ele tem esse Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Nós sabemos que não foi delegado aos anjos pregarem o Evangelho. Essa tarefa foi dada à igreja. Todo o Apocalipse precisa ser visto, meus queridos, no seu simbolismo. E se a gente interpreta literalmente as coisas, nós vamos acabar colocando a Bíblia contra ela mesma. Porque uma vez que nós sabemos que não foi dado aos anjos proclamar o Evangelho, mas a igreja, não pode aqui estar significando que esse anjo tem essa responsabilidade. Os anjos não são comissionados a pregar o Evangelho, mas esse anjo aqui está dando destaque ao Evangelho. O objetivo é dar destaque ao Evangelho. Então, como no primeiro selo da segunda série de setes, ali no capítulo 5, 6 e 7, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, aliás, 4, 5 e 6, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo,
saiu um cavaleiro branco vitorioso e para vencer, não é? Ele representava a vitória do Evangelho em todo o mundo durante a história da igreja. Representava aquela frase de Jesus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28, versos 18 e 19. Ou seja, ali, esse Evangelho é apresentado como vitorioso, não é? A igreja prega e não tem jeito, o Evangelho salva vidas, pessoas são salvas. Aqui, no versículo 6 do capítulo 14, mais uma vez, a dignidade do Evangelho é descrita com a palavra eterno. O Evangelho que não começa com a vinda de Jesus, mas ele se consuma com a segunda vinda de Jesus. O Evangelho começa em Gênesis 3,15, quando após o pecado do ser humano, o Senhor promete libertação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é? Em Gênesis 3,15, o Senhor prometeu salvação ao seu povo. A salvação de Deus, de Gênesis até Apocalipse, é pelo Evangelho, é pela graça. Nunca houve um tempo em que não fosse pela graça. O entendimento de que o Antigo Testamento é a lei e no Novo Testamento é a graça, é um entendimento equivocado da palavra de Deus. Ninguém nunca foi salvo pela lei, porque a própria Bíblia diz que ninguém é capaz de cumprir a lei, de alcançar o nível que Deus exige para a salvação. Em toda a Bíblia, nós somos salvos pelo mesmo Salvador. A palavra de ordem na Bíblia é Evangelho. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé no Salvador que viria, que consumaria os sacrifícios que eles realizavam diariamente no templo. Aqueles sacrifícios, todos eles, eram sombra do Salvador que viria. Só tinham seu valor por causa do único sacrifício realmente valoroso, o de Jesus Cristo. No Novo Testamento nós somos salvos pelo Salvador que já veio. Ele já derramou o seu sangue na cruz. Então, os do Velho Testamento eram salvos pelo Salvador que viria. Nós, do Novo Testamento, somos salvos pelo Salvador que já veio. Esse é o coração do Evangelho eterno, querido. Sempre é o mesmo Evangelho. Um Evangelho que tem que ser pregado. A missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja é advertir os homens, como diz aí no versículo 7, não é? A grande voz está dizendo algo. O Evangelho tem esse poder de comover os seres humanos, de anunciar o que elas devem fazer, porque se não fizerem, receberão o juízo de Deus. É o que diz aí o versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, essa é a segunda grande voz. É o primeiro anjo, mas a segunda grande voz. O Evangelho é ao mesmo tempo uma oferta de salvação, mas é também um anúncio da condenação. Todo aquele que rejeita o Evangelho está antecipadamente condenado sem qualquer possibilidade de salvação. Quem rejeita o Evangelho não tem possibilidade de salvação. O Evangelho quer trazer o mundo aos pés de Deus. Por isso diz, adorai aquele que fez o céu. Está aí no final do verso 7. O Evangelho veio para realocar o mundo ao seu lugar, aos pés de Deus, como adorador de Deus. Quem não adora a Deus não foi tocado pelo Evangelho. Quem foi alcançado por ele se torna um adorador de Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas.
ser um adorador é viver o estilo de vida de Deus no mundo. Que é o que nós temos aí no capítulo 13, a marca de Deus e não a marca da besta. Então agora nós passamos para o versículo 8, que é o terceiro anúncio. Diz aí: seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. É aqui o terceiro anúncio, querido, a terceira voz. É o segundo anjo, mas a terceira voz. No início, lá no verso 2, temos a primeira voz. No verso 7, temos a segunda voz. E agora, no verso 8, a terceira voz. Como é próprio do Apocalipse, nas sessões que ele recapitula aquela grande voz da história da igreja. Em alguns momentos ele está recapitulando o que já disse, mas em outros, como é o caso aqui, ele está antecipando o que vai dizer. Digo isso a respeito de Babilônia. Ele está anunciando que caiu a Babilônia, mas a Babilônia ainda não foi apresentada. Ele ainda não falou o que é essa Babilônia, não deu detalhes do que é essa cidade, qual é o seu significado, mas está aqui antecipando a história, dizendo que ela vai cair. Ela está destinada à destruição. Ela ainda vai subir, mas quando subir, ela cai. Quando aparecer, ela cai. Ela que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia é aqui o terceiro dos grandes aliados do dragão que surge no Apocalipse. O primeiro aliado, a besta que surge do mar. O segundo aliado, a besta que sobe da terra. O terceiro aliado é a Babilônia. São os três poderes aliados do dragão para perseguir e para seduzir, para tentar a igreja, para que ela não realize a sua obra, para que ela não permaneça adorando a Deus. Então temos o terceiro anúncio. O primeiro aliado, a besta do mar, o segundo aliado, a besta da terra, e agora o terceiro aliado, Babilônia. Nas próximas sessões, João vai descrever com detalhes quem é e como cai essa Babilônia. Mas aqui já é dada a garantia de que ela vai cair. Quando ela surgir, ela cai. Ele antecipa e nós podemos dar uma breve antecipação dela. Babilônia é o mundo em sua valência prazerosa. Aquilo que seduz os homens pelo prazer. A primeira é a força, a imposição que vem dos governos, do poder político, econômico e militar. O primeiro aliado do dragão, né? O segundo aliado, a segunda besta, o poder religioso, sedutora, falsa religião, que faz os homens confiarem em ensinos falsos a respeito de Deus, né? A respeito do sobrenatural, e faz se desviarem da graça do Senhor. Pessoas que pensando estar bem, que estão pensando que estão certos porque são religiosos, porque estão seguindo esta ou aquela religião, mas estão fora do Evangelho. Essa é a segunda besta. Mas aqui nós temos o terceiro aliado, que é o mundo em seu poder atrativo, prazeroso. Quando ele descrever mais adiante em detalhes, esta Babilônia vai apontar para os aspectos refinados da vida. Aqueles que são apetitosos, atrativos, que apetecem os desejos humanos, quase sempre apontando para as coisas mais refinadas da terra. O dragão usa um desses três aliados para enganar as pessoas. A besta do mar, a besta da terra ou Babilônia. Este refinamento, esse prazer, né? O mundo no seu aspecto prazeroso, que não cede diante da primeira besta, cede diante da segunda, que é a sedução religiosa.
Quem não cede nem à primeira nem à segunda se entrega aos prazeres refinados prometidos pelo mundo. Por isso a igreja se vê diante desta besta, desta tão terrível batalha, e precisa resistir a essas 3 frentes de guerra. Todos nós, como igreja, queridos, e como indivíduos, estamos frequentemente sendo alvos dessas 3 frentes de batalha. Mas o anúncio esperançoso já diz: caiu a Babilônia. A primeira besta foi destruída, a segunda besta destruída, e agora a Babilônia vai cair. Nem se levantou ainda, mas já caiu, é o anúncio. Tenha certeza disso, João está dizendo. Esse inimigo também cairá na manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esses 3 primeiros anúncios. E agora nós adentramos o 4º anúncio. O 4º anúncio, que está do verso 9 ao verso 12. Seguiu-se a esses outro anjo, o 3º, dizendo em grande voz, a 4ª voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, este agora é o 4º anúncio, e é específico para descrever a punição daqueles que são marcados pela besta. É o 3º anjo, a 4ª voz, anuncia a punição daqueles que são adoradores da besta. O texto nos descreve simbolicamente bebendo de um cálice, aí no versículo 10, não é? A figura aqui é o vinho na antiguidade, que geralmente era muito forte. Não havia técnicas de refinamento para torná-lo mais suave, e por isso, para poderem beber desse vinho, as pessoas normalmente misturavam com um pouco de água para tornar o vinho mais tragável, para tornar o vinho não tão forte, difícil de engolir. A figura então é de uma punição completa. O cálice da ira, no versículo 10, né? Uma punição completa, uma punição total, sem nenhum atenuante. Não vai ter alívio, é a punição máxima. Hoje, nesse mundo, Deus demonstra a sua ira e a sua graça simultaneamente. Em Romanos capítulo 1, versos 18 e seguintes, o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana. Então Deus já está manifestando a sua ira sobre toda impiedade humana. Mas lá em Romanos 18, por um lado, a ira de Deus já está sendo demonstrada nesse mundo e nós podemos observá-la se apresentando nesse mundo. Mas a ira de Deus nesse tempo presente não é plena, não é pura. É uma ira misturada com graça. Não a graça especial da salvação, mas com graça comum mesmo. Aquela graça segundo a qual Deus dá o seu sol e a sua chuva sobre justos e sobre injustos, sobre maus e sobre bons, sobre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus. Não há diferença. Deus não está derramando toda a sua punição sobre os pecadores, ao contrário, Ele ainda é paciente para com os seres humanos. Esse cálice da ira, que é hoje bebido no mundo, é um cálice misturado, enfraquecido com elementos de graça e misericórdia de Deus. Então,
João usa esse símbolo lá do Velho Testamento, lá do Novo Testamento, dos tempos do Novo Testamento. Quando o vinho era muito forte, por causa disso eles misturavam um pouco de água, não é? Hoje Deus derrama a sua ira, mas com graça comum, de forma que o mundo continua existindo como é. No verso 10, esse cálice da ira, não é? Diz respeito ao cálice 100% da ira. Não é alimento atenuador, não há um pouquinho de água, ele é puro, é total, é completo, é a ira completa. Essa é a função do lago que arde com fogo e enxofre, que nós vamos ver um pouco mais à frente. O texto diz que eles serão atormentados com esses elementos. Ele vai explicar esse lago no final do livro. Mas aqui ele já apresenta a figura do fogo e do enxofre, não é? Obviamente que isso também é simbólico. Deve-se esperar o tormento que esses elementos simbolizam e trazem à nossa mente. É a ira total, completa, eterna de Deus. Não há alívio, não há interrupção. É pelos séculos dos séculos. Diz aí no versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, tormento eterno. A descrição não tem descanso algum, diz aqui, não é? Significa que nunca, nem de dia nem de noite, no final do versículo 11, né, os adoradores da besta têm algum descanso. Muitas pessoas pensam que o inferno não é tão ruim assim, né? Pensam que o lago de fogo não é alguma coisa tão terrível. Talvez haja até alguma coisa de boa lá, é mais quentinho, alguns dizem, né? Há brincadeiras descrevendo o inferno, o lago de fogo, como tendo alguma coisa de boa, de vantajosa. Mas é uma total ilusão, porque a descrição que a Bíblia faz é do mais puro, do mais completo, do mais absoluto desespero, sem descanso, sem folga, sem pausa, pelos séculos dos séculos. A igreja deixou de falar do inferno, a igreja deixou de falar do lago de fogo e enxofre. Não é, para mim me parece não ser à toa, nós temos tanta dificuldade para pregar o Evangelho, meus queridos. O inferno, o lago de fogo, faz parte do Evangelho, porque é a punição dos rebeldes, punição definitiva dos rebeldes. Trocar uma vida aqui, uns poucos dias, uns poucos anos de prazeres em Babilônia, nos refinamentos da vida, por uma eternidade de sofrimento é um péssimo negócio. Por isso esse verso diz, aqui está, não é? Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como quem diz, vale a pena aguentar, vale a pena suportar todas as pancadas que vierem desse mundo, toda a tentação e todo o sofrimento. Você está livre disso, livre dessa fumaça, desse tormento que sobe pelos séculos dos séculos. A vida cristã não é fácil, a vida cristã tem muita luta, mas você está livre desse sofrimento eterno, dessa fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Nós não desejamos experimentar nem um pouquinho que seja desse lago de fogo, né? O reverendo Leandro diz que se nós experimentássemos um pouquinho que fosse desse lago de fogo, compreenderíamos de fato por que vale a pena. Mas nós não precisamos experimentar. Aliás, nós não vamos experimentar. Por isso vale a pena.
Confiemos na palavra de Deus, no que está revelado, no porquê vale a pena perseverar até o fim, suportar o que tiver que suportar nesse mundo. Confiemos nessa palavra. Meus queridos, até aqui nós vimos os 4 primeiros anúncios, aos vencedores da besta. Veja, essa palavra é para a igreja. Isso não é material de evangelização, é para estimular a igreja a permanecer fiel, proclamando o evangelho e cumprindo a sua missão. Há muito sofrimento nesse mundo e há também esses 3 elementos que nós temos que suportar, não é? Que o dragão tem levantado para oprimir a igreja, para tentar fazer com que a igreja não seja fiel ao seu Senhor, que a igreja não cumpra a sua missão e que a igreja deixe de ser adoradora do Cordeiro e de Deus. Mas a palavra de Deus vem nos estimulando e nos mostrando por que vale a pena suportar, por que vale a pena aguentar. 7 anúncios aos vencedores da besta. Meus queridos, o Apocalipse foi escrito para a igreja. Para a igreja. Então, recebamos como palavra que traz ânimo, que traz fortalecimento, que ajuda a suportar todo o sofrimento e toda a dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida. Na semana que vem nós veremos, então, os últimos 3 anúncios aos vencedores da besta. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Deus Pai, Senhor maravilhoso, Deus de graça, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelas vidas dos irmãos que estão ouvindo esta mensagem. E, Senhor amado, nós clamamos ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê cada dia mais ânimo, cada dia mais alegria em viver no âmbito do Evangelho, em servirmos e adorarmos o Senhor, que é o Deus de toda a graça e de todo o poder. E adorarmos o Teu Cristo, que nos salvou, o nosso Senhor maravilhoso e Salvador grandioso. É em nome dele que nós oramos. Amém.